Boa noite, sextou! Estamos em mais uma das nossas lives do grupo Destravando Leão. Hoje num dia típico, mas como nós fizemos no meio da semana, decidimos fazer hoje. Boa noite, Rosilane, tudo bom contigo? Cadê o meu amigo Sanderson? Saudade daquela voz potente, saudade do meu amigo. Nunca mais consegui falar com ele, mas fala com ele que eu mando um abraço. Então, galera, hoje eu queria falar sobre cuidado. Eu postei até cedo uma foto no grupo em que aparece uma imagem de um celular quase descarregado, dos seus 10%. E eu, como a maioria das pessoas, temos a preocupação, quando o celular está para descarregar, a gente fica louco. A gente quer porque quer arrumar um local para poder carregar, arrumar um cabo, arrumar uma tomada para poder enfiar o carregador, porque a gente não aceita mais hoje ficar com o celular descarregado. Quando chega nos 30% e ainda está de tarde, o desespero começa. E aí, ao mesmo no lado, aparecia a imagem de uma pessoa toda descarregada também, já no vermelho ali, e não existe a mesma preocupação para poder carregar as nossas baterias. E hoje, sexta-feira, a maioria das pessoas terminando a semana, quem é do comércio, como a Rosilane, como o Sanderson, ainda tem um dia de amanhã, que o comércio normalmente sábado abre. Mas já está finalizando ali a carga da bateria. E não temos a mesma preocupação que temos com o celular, não temos a mesma preocupação em carregar nossas baterias. Então hoje a gente vai falar sobre o autocuidado. O que precisamos fazer para carregar as nossas baterias? O que precisamos fazer para recarregar a nossa energia para poder iniciar uma nova semana, iniciar um projeto, iniciar algo novo com as baterias recarregadas. E mais, nós, como seres humanos, somos seres tricotomistas. Temos 3 partes. Temos corpo, alma e espírito. Então, são 3 cargas, são 3 carregamentos que devemos fazer. Não adianta nada carregar as energias do corpo se a alma está lá embaixo. Também não adianta carregar corpo e alma se o espírito está lá embaixo. E aí, nós vamos conversar sobre isso. Eu quero ouvir a sua opinião, quero que você entre comigo para poder dar a sua opinião sobre esse assunto. Como é que você faz para recarregar suas baterias? Como é que você recarrega as baterias do seu corpo? Como é que você recarrega a bateria da sua alma? E como, principalmente, você recarrega as baterias do seu espírito? Então, chama alguém. Rosilane, manda aí para 10 pessoas, manda para 15, manda para 20, para todo mundo entrar aqui e a gente trocar essa ideia. Eu quero ouvir você. Se você puder entrar, Rosilane, manda aqui o convite para a gente poder trocar essa ideia. Se você tiver em condições, que essa altura deve estar saindo, chegando em casa, resolvendo os problemas. Mas eu quero ouvir a opinião de todo mundo. O que precisamos fazer para poder recarregar nossas baterias? E aí, como eu falei, nós somos seres tricotomistas. Tricotomistas fala de 3 partes. Nós temos parte de corpo, não faz parte do nosso corpo, do nosso ser. O corpo, a alma e o espírito. Isso aí, vai cuidar, a Rosilane está fazendo a janta, ela vai cuidar do corpo. O corpo deve estar cheio de fome e é a hora de fazer aquela jantinha para poder comer, né? Para alimentar o seu corpo, porque o corpo vazio também não para em pé. Então nós temos 3 partes. Nós temos o corpo, a alma e o espírito. O que precisamos fazer para carregar essas 3 partes? Como, por exemplo, fazemos para recarregar as baterias do corpo? Como a Rosilane está fazendo, ela vai fazer agora a janta, que é um modo de você recarregar, porque o corpo com fome perde substâncias, exige vitaminas, exige fortalecimento para poder estar de pé. Então, comer é uma parte. Mas saber comer é importante. Então precisamos fazer. E tô aqui com a Adelice Organizer. Adelice, fala comigo, como é que você está? Boa noite. Você também é do grupo da Kelly? Você também é da equipe Alpha Organizer? Fala com a gente.
Deixa eu ver quem tá aqui com a gente, para ver se eu vou chamar alguém. Rosilane, Adalice, André. André quer entrar com a gente para a gente poder trocar uma ideia sobre isso? Sobre como organizar, como fortalecer e recarregar as baterias do corpo, da alma e do espírito. Alguém quer entrar? Alguém quer participar? Ou eu dou continuidade aqui sozinho? Estou aguardando aqui a Kelly, estou aguardando o Julimar. Ronaldo ficou de entrar também. Eu não vi foi a... Como é que é o nome dela? Que falou que ia entrar comigo. Priscila, Raíssa, Dalvina. Não vi a Dalvina. Olha aí, Rosilane já respondeu uma parte. Como recarregar a bateria? Uma das formas de recarregar a bateria do corpo é fazendo exercícios. E ela falou que caminhada, jumping também, eu iniciei essa semana depois de muito custo, depois de muita briga em casa, minha esposa foi junto, estamos caminhando, então estou voltando à caminhada porque eu preciso também dar uma arrumada nessa questão, fazer com que o corpo entre no ritmo, que eu estou cheio de dores, eu estou cheio de problemas, eu costumo dizer que eu estou crocante. Quando eu levanto da cadeira, levanto da cama, dá um monte de crack, olha aí, um vinho para recarregar a bateria. André Betanho, meu Deus. São coisas, tô falando, são várias. Eu quero ouvir vocês então. Caminhada, jumping, um bom vinho que realmente levanta a nossa autoestima, um vinho gostoso, é muito bom também. E o corpo precisa de exercícios, o corpo precisa de fortalecimento, então uma academia, uma musculação, uma caminhada, um jump, alguns vão mais além, faz um crossfit para poder fortalecer e ficar mais fortalecido. Boa noite, Kelly. E aí alguns fazem esse tipo de exercício para poder fortalecer o seu corpo. Então é necessário, eu hoje que estou entrando na casa dos 50, eu estou chegando à conclusão que é necessário movimentar, fazer alguma coisa no corpo. Se chega, eu, por exemplo, não consigo fazer de manhã, porque eu tenho um problema de acordar cedo. Mas eu estou fazendo à tarde, lá para as 6, 7 horas, eu estou caminhando, indo para a caminhada para poder dar aquela alongada, fortalecer o meu corpo, porque a bateria do corpo precisa ser recarregada. E o único jeito de a gente fortalecer, é fazendo exercício. André, bom vinho, meditação, também tem a sua área. Eu vou dizer em que área que você vai fazer para poder entrar com um bom livro e uma meditação. Mas continuando no corpo, nós precisamos nos alimentar bem. Eu, graças a Deus, aqui em casa a gente procura ter uma alimentação legal. A gente não abusa muito de refrigerante. Quando entra refrigerante no fim de semana, para comer junto com a pizza, um salgado, no fim de semana. Dia de semana, normalmente a gente come direitinho, legumes, uma carne legal, para não ficar abusando. Aí no fim de semana a gente dá aquela abusada na sexta, no sábado, toma um refrigerante, um salgado, uma pizza, algum sanduíche. Mas a forma de se alimentar é muito interessante. Kelly, se puder entrar aí, me avisa, que aí eu boto você para dentro. Não sei se você tá na rua, se tá viajando, se for que tava viajando. Se puder, me avisa que eu boto você para dentro. Autocuidado. Isso aí, Kelly, autocuidado. De acordo com o que eu botei lá no grupo, a gente se preocupa muito com a parte de um celular quando está descarregando. Hoje ninguém mais fica sem celular descarregado. Tanto que eu, trabalhando no Uber, as pessoas já andam com seus fios, com seus cabos de carregar na mala. E aí volta e meia entra alguém no carro, pô, posso usar teu carregador aí para poder dar uma carga no celular? Aí a gente deixa, porque as pessoas hoje não conseguem ficar sem carga no celular, mas conseguem ficar sem carga no nosso corpo. Não tem a mesma preocupação que tem com o celular, que tem, por exemplo, com um carro de estar abastecido, de carregar e abastecer o seu corpo. E como eu falei, somos 3 partes, corpo, alma e espírito. E precisamos primeiramente estar alimentando e cuidando do nosso corpo. E como eu falei, a Rosilane falou que gosta de fazer jumping, gosta de fazer caminhada. Eu aprendi, estou reaprendendo a fazer caminhada. Ainda não estou fazendo uma malhação porque eu tenho algumas dores crônicas no meu corpo que me impedem, mas a caminhada já me ajuda, porque eu quero não ficar forte, eu quero só fortalecer as estruturas e perder barriga. Então é uma forma de eu fazer com que o meu corpo seja fortalecido, E
como eu não gosto de fazer de manhã, porque de manhã é ruim Nossa, gritaria na rua. Como de manhã é muito ruim de acordar, eu tô fazendo à tarde. Eu tô fazendo uma caminhada à tarde, 7 horas da noite, caminhando com a minha esposa. A gente tá andando em média de 5, 6 quilômetros para poder estar mantendo aquele hábito. E mais tarde eu quero poder estar intensificando mais, dando uma corrida. Vou comprar uma bicicleta agora há pouco para poder também pedalar, porque é uma forma de também não criar impacto. Boa noite, Dalvina. Dalvina, vamos entrar. Tô aqui falando de um assunto. Caraca, Dalvina já entrou mandando. Essa é guerreira. Muito bom. Isso aí, valeu. Kelly, se puder entrar, me avisa, tá? Boa noite, E Dalvina. aí, meu amigo, boa noite, tudo bom? Como é que tá Tudo aí? bom? Muito frio, muita chuva? Pô, tá chatinho. Eu acho que tá congelado, assim, soltaram um vento aqui forte que tá. Nova Iguaçu deve estar batendo aqui uns 15 graus. Tá muito frio. Não tá, Isso, não tá 15, não, deve ter uns 25, mas o frio tá de 15. Tá ruim, não aqui tá gosto. frio e tá chovendo, e às vezes tá caindo a luz toda hora. Eu falei, ah, se não dá, aí logo na hora da live vai cair a luz? Não, não E pode aí o cair a vento do luz. mar deve piorar, né? Pois é, Então, Dalvina, e estamos falando aí? sobre autocuidado. O que você Aham, pode nos falar sobre autocuidado? Como eu falei, a preocupação para carregar o celular é muito grande, mas não tem a mesma preocupação de carregar o corpo. E nós, seres humanos, isso. somos corpo, alma e espírito. E precisamos carregar os três. O que você nos sugere hoje para poder estar recarregando essas baterias depois de uma semana intensa que nós estamos? Sextou, mas a gente precisa recarregar isso aí. De tanta coisa que a gente faz no decorrer da semana. Como é que é É, o seu hábito aí de carregar a bateria? então, como eu recarrego a minha bateria? Eu me conecto com a natureza, que nada mais é do que estar ligada à espiritualidade. Né? Porque quando você se conecta ali, eu moro perto da praia, né? Então quando eu vou à praia, eu contemplo, aquele é o meu momento. Eu tenho, as minhas filhas me zoam a beça, fica aqui me xoxando, porque eu fico conversando com as minhas plantinhas, né? Basicamente na frente, assim, na entrada da minha casa, assim, eu plantei umas plantas e elas cresceram absurdamente. Então eu gosto de contemplar, né, de ver aquilo ali, porque realmente eu sinto a presença de algo que vai além da gente. Né? Então, o que acontece? O que é um autocuidado? É um conjunto de ações que a gente tem que fazer para o nosso bem-estar, para a gente se sentir melhor, né? Então, só que tem que as pessoas ela têm o hábito de focar só em uma coisa. Só que tem que nós somos seres sistêmicos, né? Nós vamos além do que a gente vê, né? Então, tem o nosso lado espiritual, tem o nosso lado financeiro, tem o nosso lado familiar, tem o nosso lado de lazer. Então, as pessoas falam assim: ah, eu tenho um autocuidado, eu vou para academia, eu cuido do meu corpo, eu vou sempre ao médico. Então, o que ela está fazendo ali? Ela está focando só na área dela da saúde, só o que está O corpo, fora, né? o corpo, entre aspas, né? Aí tem muita gente que fala assim: ah, eu gosto muito de me cuidar. Eu faço cabelo, eu faço unha, pararaco, perereco. Isso aí é minha A autoestima. imagem é importante. Isso aí. Isso não é autoestima. Isso aí é autoimagem, A né? imagem. Autoimagem, não é autoestima, mas muitas pessoas confundem isso com autoestima. Isso ajuda a elevar a autoestima, mas a autoestima não tem nada a ver com autoimagem. Então, o que eu sugiro? É que eu converso com pessoas e vejo que é uma coisa muito difícil de se existir. É as pessoas terem um hobby. Um hobby. Eu Bom, converso com as bom. pessoas, o que você gosta de fazer? Não sei, qual é o seu hobby? Não tenho, né? Então, por que um hobby? Porque um hobby é uma coisa que você faz sem obrigação, sem cobrança, sem compromisso, sem nada. É uma conexão sua consigo mesmo. É uma coisa que você faz que te dá prazer. Porque tudo que a gente faz, querendo ou não querendo, a gente tem que prestar conta para alguém. Todas as coisas, seja no relacionamento, seja na espiritualidade, quando a gente é envolvido numa religião, né? É. Que eu quero dizer é numa religião,
né? Não na espiritualidade, mas na religião, tanto familiar quanto financeiro. Financeiro também é outra coisa, né? Se a finanças é bagunçada, o seu autocuidado está prejudicado, porque a pessoa acha que finança não tem nada a ver. Tipo assim, finança é coisa à parte, né? Mas Isso, ele tem a tudo a ver finança com o mexe com a autocuidado. cabeça também, com o emocional, né? Muita coisa. Resumo da ópera. Se você pegar um apunhalado de tudo, fazer um mix e colocar tudo dentro de um caldeirão e misturar, o que vai sair dali? Uma coisa só: cuidar do seu emocional. Porque se você cuidar do seu emocional, você está preparado para administrar suas finanças, você está preparado para um bom relacionamento, você está preparado para ter uma saúde boa, você está preparado para ter um hobby, você está preparado para a sua espiritualidade livre, leve e solto. Como assim? Como isso funciona? Vamos lá. Quando a pessoa, todo mundo sabe que o normal é a gente gastar menos do que se ganha. Isso não é, isso é uma educação financeira. Todo mundo sabe Matemática disso. básica. Matemática Ba básica. básica, todo mundo sabe disso. Só que tem que ninguém faz. Por que ninguém faz? Porque o povo é burro, porque não sabe? Sabe. Todo mundo não sabe? Se você ganha 1.000, você tem que gastar no máximo aí 800, 850, estourando 950, para quitar tudo e ficar com 50 no azul para tomar um cafezinho, alguma Sobrar alguma coisinha coisa. lá. Até porque a gente tem que contar com emergência, né? Não é? Só que tem que o que acontece? Geralmente, se a pessoa ganha 1.000, ela gasta 1.500. O que está por trás disso? Ela não tem um conhecimento? Tem, ela sabe. Então, ela é louca? Não, ela não é louca. Ela é burra? Não, também não é burra. Ela tem um emocional por trás dela, né? Descontrole, né? Uma falta de algo, porque a gente tem muita mania, acho que no outra live eu cheguei a falar sobre isso, que a gente tem a disposição, predisposição de olhar tudo que está no excesso, né? Se eu estou gastando muito, meu problema financeiro é porque eu gasto demais, eu não sei me controlar. O problema não é porque você gasta demais. O problema, a raiz da situação, aí você vai tratar aquilo ali, vai ser como fosse um paliativo. Você vai tratar aquilo ali, só que tem que aparentemente, você vai entrar numa educação financeira, você vai fazer um curso, você vai fazer qualquer coisa, aí aparentemente você resolveu aquilo ali. Só que tem que essa parte resolveu. Aí você vai para qual outra parte? Para a compulsão, de repente, de sexo. Para a compulsão, de repente, de comer bastante. Entendeu? Aí ele sai desse excesso e passa para um outro excesso. Mas por que ele vai para o excesso? Porque ninguém ainda identificou qual é a falta. Que o problema não está no excesso. A O problema raiz, né? está A raiz do a problema. raiz. É a falta que faz ele cometer esses excessos. Né? Então, isso tudo vem da onde? Do emocional. Aí chega no relacionamento, não consegue se inteirar muito bem. Por quê? Existem umas crenças ali que eu não vou dar o braço a torcer, ele me conhece, ele já me conhece há tantos anos, então quem tem que fazer é ele. Existem umas crenças. Me Aí isso tudo conheceu está assim, casou comigo assim. assim, vai ter que ser assim. Aonde está isso? No emocional, na infantilização, na forma. Tudo está ligado ao emocional, tudo. Então, igual tem o mandamento, né? O mandamento diz o quê? São 10 mandamentos. Se você pelo menos seguir 2, você segue todos. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí o que o Resolveu povo tudo. faz? Resolveu tudo. Porque se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não vai roubar o marido da alheia, você não vai roubar o bem do outro, você não vai querer o mal para o outro. Aquele respeito que você quer para você, você dá para o outro. Beleza. Então, são fundamentos básicos. A mesma coisa, eu acho que quando a gente fala de autocuidado, de autoestima, de educação financeira, de relacionamento, sobre qualquer área na nossa vida, no contexto todo, basta, eu acho, que você seguir uma direção. Cuidar da sua saúde emocional. Ter inteligência emocional. Né? O que é ter inteligência emocional? É a gente conhecer. Não é só a gente ter conhecimento, porque conhecimento muita gente tem. Como eu acabei de falar, todo mundo sabe que tem que gastar menos do que se ganha. Mas
a pessoa tem que ter o conhecimento e a sabedoria junto. Se não tiver sabedoria junto, babau. Eu costumo dizer que a alma é a Maria vai com as outras. A Uhum. alma ela não tem muita vontade própria. Ela segue ou um lado ou outro. A Uhum. alma ou segue o que o corpo pede, ou ela segue o que o espírito pede. Uhum. Então, a questão, eu acho que ela, por ela estar no meio, ela é o divisor de águas entre corpo e espírito. Porque se a alma não Uhum. vai bem, como você falou, se realmente eu não tenho uma saúde emocional legal, qualquer revés que vem me abate. Uhum. E é fato, os psicólogos falam que uma pessoa que, por exemplo, contrai ou adquire um câncer, por exemplo, e ela se entrega, a morte é muito mais rápida. Então você vê que vai Aham. tudo pela cabeça. Aham. Então a gente tem que aprender a entender que mesmo que venha um revés, que pode vir para todos, um grande personagem que fala muito disso é Jó. Jó passou por aquilo tudo que ele passou na vida dele, mas você vê que nitidamente ele tinha uma saúde emocional que ele conseguiu passar por lutas, passar por morte, passar por doença e se manter centrado. E E aí, engraçado você. Fala, pode e falar. aí conseguiu dar a volta por cima, porque ele conseguiu manter a sanidade emocional dele a ponto de falar: eu estou passando por isso tudo, mas eu vou vencer, porque eu tenho convicção, porque tudo vai dar certo. Se talvez ele se entregasse para aquilo tudo, o fundo do poço, a morte era quase certa. Então, Então, realmente, o que você fala sobre você ter uma saúde emocional, ter um emocional fortalecido, é muito importante. Fala aí. eu fiquei devendo vocês abrir uma live, né? E hoje eu estava É, pensando, eu tô querendo abrir amanhã uma live sobre espiritualidade. Espiritualidade, né? Porque não tem nada certo nem nada errado, eu só quero apenas colocar o meu ponto de vista. E, inclusive, pensei em Jó hoje. E agora você me falou de Jó. Porque o que, que acontece? Se você parar para analisar, por que, que aconteceu as coisas com Jó? Por que, que você deduz? Foi castigo? Foi uma brincadeira, uma aposta entre Deus e o diabo? Como que essas coisas funcionam, né? O que, que acontece ali? O que, que você acha que aconteceu? Qual o seu ponto Na de minha, vista? na minha concepção, o diabo queria tocar, o diabo queria fazer até uma aposta, queria mostrar para Deus que o que ele tinha, o que Jó vivia e a fé de Jó era por causa do que ele tinha. E Deus falou: Uhum, não, eu conheço o meu gado, eu conheço o meu povo, e ele porque ele me ama, ele me segue e ele está comigo. E aí ele permitiu, então eu digo que foi uma vontade permissiva de Deus para uhum, permitir que o diabo tocasse não no corpo, não na alma, mas tocasse nos bens e na estrutura organizacional de Jó. Para poder mostrar, você pode mexer no que for, você pode tirar o que for, que eu conheço o meu povo. E aí uhum, permitiu. Então foi a vontade permissiva de Deus ali que deixou que o diabo tocasse para poder mostrar para o diabo: você pode fazer que ele não vai me negar. E aí a gente vê uhum. aquela história. Mas também tem a questão de ser, na minha concepção, ser uma parábola que mostra um paralelo da nossa vida em todos os sentidos com a pessoa de Deus. Também faz esse paralelo. Aham. Porque a gente acredita em muita coisa, né? E cada um vai fechando seus gaps de acordo com aquilo que faz sentido para si. Então, ultimamente, eu sempre fui evangélica, né? Hoje eu sempre aceitei Jesus com 17 anos de idade e fazia parte de uma denominação. Só que tem que hoje, como eu falo para as pessoas, Delfina, você é evangélica? Sou. Qual denominação? Cristo em casa. Entendeu? Foi o que eu adotei para mim. Hoje eu sou Cristo em casa. Porque hoje eu sou uma pessoa espiritual, eu não sou uma pessoa religiosa, né? Então algumas coisas fizeram sentido para mim, algumas coisas que eu fui pegando aqui, pegando ali, fez sentido para mim. Então, o que eu vejo de Jó? Jó, ele criou uma realidade para ele. Aí é mais ou menos quando a gente fala da nossa autorresponsabilidade. Até a pergunta que o Julimar fez.
Ah, autocuidado ou alta responsabilidade. Porque eu vejo, por exemplo, que, como você falou, o Jó criou um sistema para ele. O sistema uhum, funcionava. Porque ele, uhum. ele, ele falava, eu faço orações, eu dou ofertas, eu cuido da minha família e tá tudo bem dentro do meu sistema. Dentro da, como você falou, né? Dentro da tua, do teu mundinho ali. Seu E ele estava mundinho. dentro do mundinho dele perfeito, que funcionava. E assim, eu vejo que a alta responsabilidade dele gerou o cuidado que ele tinha com a família dele. Mas continua. Então, eu saio um pouquinho dessa linha. Estou Estamos na aqui sua para linha. poder mostrar opiniões. Então, tô na tua linha, mas saindo um pouquinho, por quê? Que é o que uma vez eu fiz um vídeo também falando sobre gratidão, né? Onde gratidão se encaixa de Jó? Jó era uma pessoa grata, a gente fala muita coisa, mas a gente tem que começar a observar o quê? Comportamento. Qual era o comportamento de Jó? Ele oferecia oferta para os filhos, né? Ele ia lá porque os filhos, entre aspas, vamos dizer assim, são ímpios. Então, Jó, com medo dos filhos serem castigados, o que que ele fazia? Ele apresentava ao Senhor as ofertas pelos seus filhos, né? Ele dava ali as ofertas, aquilo lá, pararaco, perereco. Aí a gente começa a observar que o que que o Jó tinha no coração? Medo. E Medo. a gente aprende que tudo que a gente foca, a gente expande. Eu aprendi que o que cria realidade na minha vida são os meus sentimentos. São aquilo que eu sinto, não aquilo que eu falo. Então, quando você pega a história de Jó, quando você começa a olhar por uma outra vertente, por um outro ângulo, você vê que Jó fazia tudo por medo, não era por amor e gratidão. Era uma preocupação para Era poder uma não atrair o preocupação, mal. Para não não atrair o atraiu o mal. mal. E o que que ele fez para a vida dele? Criou a própria realidade. Dalvina, não, isso aí não procede. Procede quando ele fala assim: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Caraca. É, por Entende? aí. Por aí. Aí a gente fala assim: existe muitas leis, tudo é regido por leis. Fala. Só fazendo um adendo, gente, não estamos fugindo do assunto. Como eu falei, o autocuidado fala do corpo, da alma e do espírito. Do espírito. E a Aham, parte espiritual, porque como você falou agora, por exemplo, que você hoje é Cristo em casa. Eu tenho para aham, mim, eu tenho algumas outras regras para tratar do espiritual. Então aham. nós continuamos falando do assunto em cima da vida de Jó. Continua aí. Então, aí, o que acontece? Aí entra a parte que você falou. Ele teve que ter uma inteligência emocional naquele momento. Por que que ele teve que ter uma inteligência emocional? Aquele momento ali dele era o processo. Todo mundo passa por um processo. Você passa, eu passo. Só que tem que, quando a gente passa por um processo, a gente não costuma ver. Eu vou falar das pessoas que têm fé, tá? Porque das pessoas que não têm fé eu não posso falar. Então, como eu sou uma pessoa espiritualizada, sempre tive muita fé na minha vida, então eu posso falar de quem tem fé. Então, sobre a fé. Então, quando a gente acredita em algo, a gente tem certeza, a gente foca naquilo ali. E naquele momento, Jó teve todos os momentos e a oportunidade de começar a colocar a sabedoria dele em prática. E ele chega o momento que ele viu que aquela oferta que ele fez a Deus pelos filhos, aquela preocupação toda, não era a maneira correta. Não era a maneira correta. A forma que ele se comportava, ele tinha vamos lá, o comportamento dele era correto, mas a intenção pela qual ele fazia não era. Ele queria cuidar da família, dos gados, dos empregados, da esposa, dos filhos. O comportamento era certo, ele oferecia, mas a intenção não era correta. A intenção dele era por quê? Vou fazer isso para que o mal não me sobrevenha. Vou fazer isso para que o mal não sobrevenha sobre a minha casa. E a gente
que somos pessoas espiritualizadas, acreditamos em Deus, em Jesus, em Deus, a gente crê o quê? Eu creio que eu faço isso por amor. Eu faço isso porque Deus merece ser honrado. Eu tenho que tomar essa atitude porque eu acredito que é nisso que vai funcionar. Não pelo medo. Porque na palavra de Deus diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você faz algo com medo, você tem fé ou você não tem fé? Você está fazendo para dar certo ou está fazendo para ver se vai dar certo? Para ver se vai dar certo. Para ver Aí se vai dar certo. testando a fé, isso aí. Então, aí você já vê que você já desagradou a Deus, porque não tem. E por que que o inimigo entra na nossa vida? Para testar a nossa intenção, isso aí. A nossa intenção. E como que ele entra? Pelas brechas. E ele tinha essa brecha. Então, quando o diabo foi na presença de Deus, que pôde falar, que pôde argumentar, é porque ele tinha onde tocar. Ele sabia o que doía em Jó. Ele sabia. E Deus falou, não, tu pode fazer, só não tira a vida. Porque a gente tem que ver qual vai ser o desfecho. Porque, na realidade, a gente conhece o nosso hoje. Deus vê o nosso amanhã. E Deus não sabia que Jó tinha medo? E Jó não sabia, e Deus não sabia que Jó não conhecia Jesus ainda? Não conhecia Deus ainda? Ele conhecia, ele conhecia de palavras, porque veio de lá, aí vem a crença, aí vem lá o comportamento da família, porque Jó, Abraão, Ló, aí ele veio, então tem que fazer, tem que fazer. O que que acontece nesse processo todo? Vem aonde Jó chega na maturidade dele e ele fala, eu verdadeiramente não conhecia a Deus. Eu tinha atitudes que eu achava que era o certo, a minha relação com Deus era a mania de eu entender como era certo, mas na verdade não era aquilo que era o meu relacionamento com Deus. Não era o meu relacionamento com Deus. Porque Deus vê a gente como uma criança, ele quer que a gente se comporte como uma criança. O que uma criança é? Livre, inocente, leve. Se entrega. Pega o teu filho ou teu neto de 3, 5 anos, põe ele no alto e fala assim, vem com o papai, se joga. Ele se joga ou ele para? Ele se joga na hora. Ele se joga porque ele confia. E quando Deus fala assim pra gente, caraca, quando Deus coloca algo no nosso coração, vai lá, faz. Tu se joga, eu me jogo, quem está ouvindo se joga. Para e fala assim, pô, mas se não for para mim, dana-se! Ninguém está te perguntando se é ou se não é, Deus está falando, vai, e vai. Então, igual a Jó, nós temos medo de cair. Igual a Jó, nós temos medo de tropeçar e não conseguir levantar. Então, eu prefiro evitar a queda, evitar o problema para poder... Então, eu uso meus artifícios humanos para poder ludibriar essa situação contra o mal. Aí você cai na zona de conforto que nós falamos da outra vez. É isso aí. Por quê? E quando eu evito me machucar, eu deixo de experimentar coisas maravilhosas que está reservado para mim. Porque eu creio... Até o cuidado. Até o cuidado, porque eu creio que nós estamos aqui para experimentar a vida, para ter experiências humanas. Isso é o que a Kelly tá falando aí, que a Kelly tem vivido essas experiências que ela tem realmente se jogado. A Kelly mudou drasticamente a vida dela. E ela abriu mão do que ela tinha uma certeza para algo que era totalmente incerto, está vivendo experiência. A gente tem acompanhado a história da Kelly e tem sido isso. Uma hora, Kelly, a gente tem que conversar sobre isso, não no plano organizacional do projeto, mas da parte interna, estrutural, do que você tem passado internamente que tem te feito bem, até para as pessoas entenderem que vale a pena se jogar e entrar na experiência. Isso aí. Se eu parar aqui para contar, se um dia eu parar para contar para vocês todas as coisas que eu conquistei, a minha família falava, Delfina, tu é louca. Tipo assim, olha, tadinha da minha nora, minha sogra falava. Os outros falavam, olha, Delvina não tem juízo. Os outros achavam eu meio malucada, porque eu sempre fui muito para frente, muito assim na fé.
Hoje em dia, eu posso não ter R$ 1. Se eu falar hoje para alguém assim, sabe de uma coisa? Final do mês eu vou para os Estados Unidos e não tenho R$ 1. Ninguém, ninguém vai falar assim, Dalvina, como tu vai fazer isso? Eu sei que todo mundo vai começar a falar assim, ih, ó, Dalvina tá dizendo, Já vem. minha filha, ela Lá vai. vem. Se prepara que ela vai. Daqui a pouco ela tá aí, hoje em dia, tipo assim, eu era louca, vamos dizer assim, há uns 20 anos atrás, eu era maluca da família. Eu morava numa comunidade, não tinha nada, tudo era usado, tudo que os outros falassem assim para mim, tu quer isso? E aí meu marido pegava, restaurava e a gente aceitava. Mas eu tinha aquela visão que aquilo não era aquilo que eu queria para mim. Mas no momento, era aquilo que me cabia. E eu não deixava de ser feliz porque era aquilo que me cabia. Né? E eu não me acomodei com aquilo. Então, fui crescendo, crescendo. Então, minha história é outra. Ih, já conquistei casa, apartamento, carro, tudo na fé, sem ter dinheiro para comprar 1 quilo de sal. De chegar um dia, não ter dinheiro para comprar 1 quilo de sal e comprei uma casa na palavra. Voltei com uma chave na mão, aonde eu moro hoje, eu moro em Saquarema. Eu vim aqui arrumar com um amigo uma casa para passar o feriado de 15 de novembro. De graça, emprestado. Eu voltei com a minha casa própria. E detalhe, se você mandasse comprar 1 quilo de sal naquele dia, eu não tinha. E voltei com a chave da minha casa. Fiz negócio na palavra, vou te dar tanto, vou te fazer tanto, vou te dar tanto de entrada tal dia, sem ter dinheiro. Sem ter Vou te dar a sem ter promessa sem dinheiro, ter. sem ter. Eu vou te dar a entrada tal dia, tantas parcelas, parará, fechei e comprei minha primeira casa. Entendeu? Aqui em Saquarema. Só aqui, essa já é a minha terceira casa que eu tenho aqui. Para Né? Que eu alguns fui parece comprando. loucura, né? Para alguns Muita parece coisa, até uma muita desorganização. coisa. Ainda Mas, mais, eu acredito que isso aí é um outro assunto, mas algumas coisas me podou quando eu comecei a estudar o coach. Porque eu era muito de fé, eu era muito de me lançar. E quando eu conheci o profissional, eu nunca fui de fazer projeto, de me organizar. E quando isso entrou na minha frente, me deu uma brecada. E hoje eu acho que eu tô meio embolada por conta disso aí. Entendeu? Eu então, tento agora, ó. porque como eu falei, a gente é três partes. Uhum, Normalmente, a gente dá muita ênfase para um dos dois lados, para um dos uhum, três. Tem pessoas que só pensam no espiritual, é fé, só fé, mas não pensa na parte emocional e nem na parte do corpo. Outros só pensam em uhum, corpo, malhar, ficar forte, ficar bonito, e esquece do uhum, emocional e esquece do espiritual. Outros só tem aquela coisa de se preparar emocionalmente, mas não age, uhum, porque a uhum. ação é importante. Então, Muito. como a gente arrumar esse equilíbrio? Como a gente alcançar um equilíbrio de fazer com que as três áreas caminhem juntos? Qual é o segredo? Como é que a gente consegue fazer? Você já chegou a essa consciência? O coach ajuda muito nisso. O que você aprendeu um pouco no coach que te deu esse equilíbrio para poder saber a hora certa de agir, a hora certa de segurar? Então, eu entendi que a gente não tem que focar lá no topo do monte, que é o que a gente faz muito. Eu desejo esse objetivo. Eu vou subir para o topo do monte, eu desejo esse objetivo, aí tu fica focada naquilo. Aí o que eu ouvia muito no coach tudo está no caminho. E eu falei, aí sabe por que muitas das vezes as pessoas não se realizam, não são satisfeitas, nem nada? Porque as pessoas, elas não desfrutam o seu caminho. Ela passou por isso aqui, conquistou, ganhou uma pré-injeção ali de ânimo, né? E vambora. E esquece aquilo ali. E tá focada no topo, No alvo. no alvo. Esse é o erro de, eu acho que da maioria do povo. Porque o que a gente deve focar? Na caminhada ou no alvo? Aí todo mundo, não tem nada de errado, não tem certo e não tem errado. Tem o que faz sentido. Não tem nada de errado você focar no objetivo. Só que tem que, quando você foca no objetivo, você esquece a tua caminhada. Aí a experiência que você está aprendendo, Perdeu. perdeu isso Perdeu. aí. Aí, pelo meio do caminho, você ganhou amigos maravilhosos. Não soube desfrutar. Não soube fazer conexões certas. Aprendeu naquele momento ali, oba, oba, legal, tá, passou.
aí você vai esquecer. Quando você chega no topo, no teu objetivo, se você não valoriza o teu caminho, você vai ter só uns 5 minutinhos de fama. Quando você chegar lá, conquistou aquilo, uhul, conquistei, acabou. Mas se você não tiver prestado atenção, desfrutado, né, apreciado o teu caminho, o topo vai perder os sentidos em poucos momentos. Por quê? Vai se tornar até cansativo. Agora eu faço o quê? Já consegui meu objetivo, agora eu faço o quê? E agora? É isso aí. E agora? Mas E quando agora? você olha para trás, quando você aprecia, aí você fala, caraca, eu conheci, caraca, eu só cheguei aqui porque eu conheci pessoas maravilhosas que me ajudou a ter uma corda para passar lá. Ó, eu conheci porque eu peguei um atalho, gente que ninguém conhecia. Mas eu desenvolvi a minha habilidade, cara, que eu fiz uma ponte. Vocês não têm noção, nunca eu achei que eu ia ser capaz de fazer uma ponte. Eu encurtei caminho porque eu fiz uma ponte para Araraquara. Então, quando você chega no teu objetivo, ele é mais gostoso e prazeroso, porque você sabe o processo e tudo, não a dificuldade que você passou, mas todas as habilidades que você construiu. Então, tem muita gente que hoje fala assim, minha vida não mudou nada, não vejo nada de diferente. Por que que não vê nada de diferente? Porque o alvo não foi atingido ainda, né? Não, porque ele não apreciou o caminho. Porque o Porque se eu alvo não foi perguntasse, atingido e ele está frustrado. ele está E aí ele frustrado. mais não olha o que ele já passou. Mas se ele apreciasse o caminho, focasse no Isso. caminho, o alvo ia ser um bônus. Ia ser só um É o que muitas bônus. vezes fala, né? É as pequenas realizações, as pequenas comemorações que têm Comemora, que ser importantes. comemora. Porque se você parar e falar assim, cara, eu vou te falar, já se passou 2 anos e eu não fiz nada da minha vida. De repente, você não fez nada da tua vida de acordo com aquilo que você pensava. Lá, o objetivo do monte. Mas se eu chegar para você e falar assim, Marcelo, quem era você de 0 a 10, quando você começou a sua caminhada? Como que você era de 0 a 10? Como você via sua mente? Como que você raciocinava? Como era a sua personalidade? Como eram seus amigos? Como eram suas conexões? Eram boas? Eram ruins? Te ajudavam? Aí você vai falar, não, não. Aí tu, tá, de 0 a 10. Ah, era 3. E hoje? O que que você sabe hoje que você não sabia 2 anos atrás? Lista aí para mim. Porque na mente a gente se perde. Mas É. quando tu senta, tu lista, peraí, deixa eu ver. Em 89 eu era assim. O que que eu mudei? Assim, assim, assim. Conheci fulano, conheci ciclano, me ajudou assim, fiz essa conexão. Eu fiz uma live, conheci a Dalvina. Caraca, ela fala demais. Mas olha, posso contar com ela. Tal, tal, tal. Aí quando você vai, tu fala assim, caraca, a minha vida mudou pra caraca. E eu aqui achando que minha vida não mudou, foi nada. Então, o que eu falo para as pessoas hoje é, faz uma retrospectiva. Esquece aonde você quer chegar por enquanto. Que, de repente, aonde você quer chegar não é onde você deva. Não é aquilo que você precisa. E assim, são os nossos planos, né? Uhum, uhum, São os nossos planos. Não sei se é o uhum. plano do ser divino, não vou aqui nem falar Deus, porque não sei o que, as pessoas curtem e seguem, mas que é um ser divino que detalhou e criou um plano para você. E às vezes os teus Uhum. planos não são dele. E a frustração muitas vezes vem disso. É, é. Eu também assim. Não, sim, vamos tratar a espiritualidade nesse sentido. É, Eu acredito ó, que existe um plano concreto e existe o plano que eu faço. Eu posso muito bem fazer o meu plano e seguir, mas eu também uhum, posso fazer o plano que projetaram para mim. Teu pai pode fazer um plano para é, você, Deus pode fazer um plano para você, mas você pode seguir os seus planos. isso aí. A Kelly está falando aqui, né, que ela não tem mais nenhum amigo da infância nem da adolescência. Por que que não tem mais? Porque hoje em dia não faz mais sentido. E Ela está mudou em a outro cabeça muita nível, em outro patamar. A mentalidade é outra. A gente, quando a gente nasce, né, a primeira coisa, nós somos seres adaptáveis, né? A gente se adapta rápido. Então, isso é um dos perigos muito grandes. Quando a É gente onde entra o nasce, modismo.
quando a gente nasce perfeito. Aí você fala assim, Dalvina, a gente nasce perfeito. A gente é uma peça de um quebra-cabeça. Uma peça do quebra-cabeça, se você pegar um quebra-cabeça de 1000 partes, tá? E você é uma peça do quebra-cabeça. Existe 2 peças igual a você que se encaixa onde você tem que se encaixar? Não Você é tem. único. Só que Somos você é únicos. único. Então, todos nós somos únicos. Então, aí vem que nós somos perfeitos. Nós nascemos perfeitamente do jeitinho que deveria ser para se conectar onde tem que se conectar. Mas o que acontece no meio desse processo? A gente nasce perfeitinho. Vai falar alguma coisa? Audiência, amizades, dogmas, crenças. Nossa, é muita coisa, né? O primeiro lugar aonde começa a querer mudar a nossa pecinha é o nosso primeiro convívio social, nosso pai e nossa mãe. Como? Eu sou muito falante. Então chega um momento que minha mãe fala assim, garota, para de falar. Fala demais. Adulto não gosta de criança que fala toda hora, que fala demais. Isso é falta de educação. Só que esse é o meu dom especial, esse é meu superpoder. Esse é o jeitinho que eu nasci diferente. É esse meu dom que me conecta com as pessoas. É a minha comunicação que me torna rica. É a minha comunicação que faz as coisas acontecer. Esse é o meu dom. Aí minha mãe quer fazer o quê? Os meus parentes. Fica quieta. Para de falar, corta. Aí eu chego na escola, encontro um coleguinha, né, que é quieto. Para validar, porque tem que existir algo para validar aquilo que a gente está. A comparação, né? Oi, travou aí. Alô? Gente, a Dalvina deu uma travada. Quem entrou aí, quiser entrar na live, Johnny, o Jefferson, Kelly, o Ronaldo falou que estava na internet ruim. Gente, quem quiser entrar, manda o convite aqui que a gente aceita. O papo tá aqui com a Dalvina, mas aberto a todo mundo. Entra, gente, porque se deixar eu falar, eu vou embora, hein? Igual o trem das 11. Dalvina, travou. Você travou. Faltou luz. Sério? Então, o que acontece? Porque é assim, como que a vida funciona? Você passa a acreditar algo dentro de você e você começa a criar a tua realidade aqui fora. Que eu falei de Jó. Aí você começa a criar aqui. Então, quando tu chega na escola, tem que ter alguém para validar aquilo que você acredita. Aí chega lá, a professora fala assim para você: menina, fala para mim, menina, por que você não é quieta igual fulano? Olha só que menino quietinho. Você fala demais, você fala o tempo todo, você atrapalha suas colegas, porque eu era assim. Eu era esperta. É um dia das comparações, né? As comparações. Aí, o que eu entendo ali? Eu, criança, alguém ali, o que eu entendo naquele momento? O adulto sabe o que ele está querendo dizer. Ele só quer que eu fique quieto um pouquinho, porque ele precisa de espaço. Mas eu, como criança, o que eu percebo dessa situação? O que eu percebo? Querem me paralisar, querem me parar, querem me tolir. Ninguém me né? ama. Não, ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Porque o meu jeito incomoda as pessoas, elas não gostam. Eu atrapalho. Então ali eu já fico Começa assim. a mudar. Começa a mudar. Aí eu já começo a me retrair. Só que tem que aquele mesmo amiguinho em casa sofre a mesma coisa que eu. O Os pais inverso. dele tá assim, menino, você precisa falar. Porque adulto não gosta quando pergunta uma coisa para criança e ela fica muda e não responde. Isso é falta de educação. Aí ele fica assim, olha fulana como ela é expressiva. Olha como é que ela fala. Você tem que interagir mais com as pessoas. Só que tem que... Travou de novo. Dalvina tá com problema lá de conexão, luz tá acabando, tá piscando, tá travando. Alguém quer entrar aí? Johnny, você que chegou. Kelly, vamos conversar mais. Bota aí, bom, gente, chama aí pra gente poder conversar, que o assunto tá interessante. Estamos falando sobre corpo, alma e espírito e o autocuidado nessas 3 esferas.
que nós precisamos estar nos cuidando para poder não permitir que a nossa bateria descarregue. Porque, como eu falei no começo, a nossa preocupação normalmente com os celulares é que a gente não permita que descarregue, mas o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito volta e meia descarrega e a gente não consegue recarregar. E precisamos da carga, tanto no nosso corpo, fazendo exercícios, comendo direito, fazendo com que a nossa vida seja mais organizada. Também precisamos organizar a nossa alma para que não permitamos que fiquemos paralisados por causa dessas questões que a gente estava conversando com a Aldovina, e também com relação ao espírito, porque o espírito nosso tem que estar linkado a alguma coisa para poder fazermos com que as coisas andem. É ou não é, Aldovina? Voltou? Voltou. Era minha internet, estava travada? Era tua, travou, caiu. Então, aí vou finalizar rapidinho. Aí quando aquele quietinho fica ali, ele fica naquele, poxa, ninguém gosta de mim, porque aí ele fica no cantinho dele. Só que ninguém percebe que aquele ali é o superpoder dele. Ele é aquela pessoa que observa aquilo que ninguém vê. O analítico. Ele tá ali, ele sabe de todos os detalhes. Entendeu? Ele ali, ele vai ser assertivo. Enquanto a faladeira aqui é oba-oba. O meu cargo é um. Não enxerga nada. O outro não. O outro vai ser ali. Apesar que ainda tem isso, né? Como cada um vê cada um, porque a pessoa analítica, ela vê o comunicador como esparafatosa, né? É como se vê. A gente acha, gente, mas a pessoa é tão sem graça, sem sal, não fala nada. Né? Não fala nada, não colabora. Gente, que garota entrona, que mulher entrona, mulher esparafatosa. Ainda tem disso. Mas não entendemos nesse sentido que cada um tem o seu papel na comunidade, o seu papel na sociedade, o seu papel naquela organização para fazer com que funcione. Porque em todas as áreas, tanto família, tanto trabalho, tanto igreja, tanto qualquer ambiência, precisa de todos os comportamentos, de todas as personalidades. Mas a gente tenta fazer com que todos sejam iguais, porque a gente acha que tem que ser igual a gente. Aí por que começa a dar errado? Por que começa a pessoa começar a ficar frustrada, ela começa a procrastinar, ela começa a ser descansada, ela não tem o autocuidado com si mesmo nem nada. Porque ela quer ocupar um lugar que não é dela. Isso. Ela quer ocupar um lugar que não é dela. A sociedade moldou ela tanto de um jeito que chega um momento que você, para se caber em alguns lugares, você monta uma persona. E isso é ruim para você. Chega uma hora que você não sabe qual é a sua identidade. Não se conhece, porque você não sei nada. Você se adaptou tanto, se adaptou tanto. A internet trouxe muita coisa boa, mas trouxe isso de ruim. Que as pessoas que estão aqui na internet, elas têm uma aura que todo mundo tem que ser igual a ela. E todo mundo quer ser igual àquela pessoa. E a pessoa perde a sua personalidade, perde a sua identidade, porque você quer ser igual àquela que é bem-sucedida, que mostra um quadro, que mostra uma vida perfeita. E eu, do meu jeito, falo, não, minha vida não pode ser assim. Porque o fulano de tal é assim, eu tenho que ser igual a ele. Aí viramos um monte de robôs. De robô. Só que tem que ninguém esquece, todo mundo se esquece que a gente só está vendo o palco do outro. Né? Os momentos felizes, o carro alugado, a casa de praia que nem é dela, aquela coisa toda, a gente fala assim, caraca, olha, a minha filha... Não, nem vou falar nada aqui porque pode comprometer o que eu queria dizer. Mas, enfim, existe umas situações dessa que você vê que é tipo assim, é tudo foto. Não, eu vi uma reportagem de que estão salas que parecem com aviões para poder mostrar que as pessoas estão viajando nos seus jatinhos, bebendo seu champanhe, mas na verdade estão em salas alugadas que parecem aviões. Falei, gente, chegou nesse nível. Por que isso? Para que isso? Vender, é onde a gente tem que começar a se questionar. Aí a gente fala, ele está sendo ele? Não. Porque se ele precisa dizer que está dentro de um avião, que está fazendo que não está, em nenhum momento ele está sendo ele. Como é que essa pessoa pode ficar feliz depois? Ele tem reconhecimento no momento, mas daqui a pouco está na depressão.
Aí as pessoas não sabem que está na depressão. Tem muitos artistas aí que têm grana, tem muito dinheiro, jovens se matando. Por que se matam? Aí quem está de fora fala assim, meu Deus, eu Tem com a vida tudo. dele, ah! Sabe por quê? Porque ele não sabe quem é ele. Ele está perdido. Tem tanta coisa. Ó, Cássia Eller, mais ou menos. Você via que ela no palco, ela fazia extravagância, levantou a blusa, botou o peito para fora, ela fazia caras e bocas para cantar. Aquele momento dela ali era único, mas ela era introvertida. Totalmente, eu conheci. Então, ela não soube lidar com a fama. Isso. Ela falou que aquilo ali estava dando muita pressão. Muita pressão, Renato Russo, muita pressão. Renato Russo, a mesma coisa. Renato Russo É, também. Mesma do Renato situação. Russo eu não sabia. É, Também, mas ele era dela, totalmente introvertido e ele era um personagem no palco. no Ele era um palco. personagem. Porque eu acredito, vamos lá, eu acredito que não chegava nem a ser um personagem. Porque você vê que ali ele se soltava, ele estava em flow quando fazia as coisas. Eu creio que realmente aquilo ali era a essência deles. Eu vou falar para você que eu já entrei em conflito comigo mesmo uma época. Eu quase fiquei assim meio neurótica. Por quê? Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Se eu falo para os outros assim, gente, eu não gosto de fazer live, gente, eu não gosto de fazer um vídeo porque eu tenho vergonha. Quem me olha vai falar assim, mas não parece não. É o meu Mas quando caso. eu tô aqui, eu gosto de falar. Eu É o meu falo. caso. Só que tem que, como é o perfil do comunicador? Ele gosta de estar no meio de pessoas, né? Ele gosta de ser o centro das atenções. Eu gosto de ser o centro das atenções. Gosto. Mas eu não gosto de estar no meio das pessoas. Aí eu comecei Assim, a falar gosta de estar sendo atenção de quem está dando atenção. de quem está dando atenção. É Porque eu isso. gosto, quando eu ensino, eu sempre gostei de tudo que eu recebo, tudo que eu aprendo, o que é bom, eu gosto de passar adiante. Porque eu gosto de ver transformação. Eu gosto de ver transformação de casa, de pessoas, de lugares. O negócio é transformar. Eu chego numa casa velha, numa ruína, eu não vejo o que os outros vê. Eu vejo o que aquilo pode se tornar. Enfim, isso eu vejo em casas, lugares e pessoas. É o meu jeito. Então, eu gosto de ver transformações. Então, eu sou muito empolgada quando eu vejo que as pessoas estão interessadas no que eu falo e ela age e ela se transforma. Isso me causa um flow tremendo. Mas se eu tivesse e falasse para mim, Dalvina, o que é que você prefere? Ir para uma festa ou ficar em casa? Eu quero ficar em casa. Eu não quero ir atrás de ninguém. Eu não quero estar no meio do vucu-vucu. Ó, eu já fui chamada para fazer palestra para isso, para aquilo outro, muitas vezes. Eu nunca tive uma coragem, porque parece que eu não quero estar no meio de uma porção de gente. Aí eu comecei a ficar mal, que eu falei assim, caraca, parece que eu tô meio bipolar. Como O é que eu inverso posso, do. É. né? Só que tem que eu descobrir que não tem nada a ver. Eu não sou, eu estou no momento. Eu não sou comunicativa, eu estou comunicativa no momento, porque a gente não é nada. Se você perguntar assim, quem você é? Ah, eu sou isso. Não, isso é a tua profissão. Não, eu sou muito comunicativa. Não, isso aí é a tua qualidade, é teu. Então, a gente, em cada momento, a gente tem que. E o que aconteceu em alguns momentos? Eu me senti obrigada, às vezes, a chegar na casa da pessoa. E aí, gente, cheguei ainda. Quando eu chegava, todo mundo já sabia que eu estava chegando, porque eu chegava chegando. Mas eu fazia. Tinha momento que eu não queria chegar daquele jeito. Tinha dia que eu queria. E tinha dia que eu não queria. Só que tem que eu chegava, por quê? Se eu não chegasse daquele jeito, os outros iam falar assim, Dalvina, Não é da aconteceu alguma coisa? Não é Não é da Aí Dalvina. começam a Aí, julgar e você se acha na obrigação de dar satisfação de para as pessoas. fazer, entendeu? Só que tem que, gente, esse é o meu momento. Só que tem que eu reparei que eu sempre fui assim. Isso não é uma personagem, é o meu jeito. Mas também eu tenho que me respeitar, ter o meu autocuidado. O que é meu autocuidado? É eu me respeitar, é eu olhar para mim e me respeitar os meus limites. Agora eu não sou obrigada a sorrir, a fazer sala para ninguém. Eu quero o meu momento, e eu reparei, aí eu passei a analisar que quando eu ia para casa de parente, isso, aquilo, outro, eu já tinha um hábito de chegar, fazer o alvoroço, mas eu pegava um jornal e me recolhia no quarto. Ia para o canto. E todo mundo passou a respeitar esse meu jeito. Aí depois eu percebi, eu gostava tanto de ler jornal assim? Não. Mas foi a estratégia que eu arrumei para eu poder me isolar.
sem ninguém falar nada, porque os outros falavam assim, ó, não interrompe da Alvina não, porque ela estava no quarto lendo, ela estava vendo o horóscopo dela, gostava muito de horóscopo, tá vendo notícia, tá vendo tudo. E assim eu fui vivendo. Então hoje eu descobri o autocuidado, ele em primeiro lugar também vem muito disso. Se respeite. Antes de você querer respeitar o outro, se dê o respeito. Não se pode, não se coloque em lugar que não é para estar, não faça sala que você não quer fazer por causa do outro. Sabe por quê? Você não vai estar cuidando de você. Daqui a pouco você vai estar para baixo, você vai estar murcha, daqui a pouco vai estar ansiosa porque você fica pensando o que os outros pensar, daqui a pouco você vai estar com uma depressão porque você fica pensando lá o que você poderia ter feito, daqui a pouco você adoece. Cadê o cuidado com você? Não houve. É isso aí. É isso aí. Já Então, falei assim, o demais. segredo mesmo é você conhecer, se conhecer, entender sua identidade, entender sua personalidade, respeitar os seus limites, respeitar os seus momentos e fazer o que você quer fazer. Fazer o que você deseja fazer o que você sente fazer. Ah, hoje eu É não isso aí. quero ir. Não dá. Assim, Uhum. existe aquela coisa de que se chamaram para uma festa, eu tenho que ir, porque me chamaram quem? Inês das Mulheres. Como é que é isso? Fala meu nome. Inês. Minha amiga Inês! Tá Ah, é você. sumida. Entendeu? A gente tem que Inês. O aprender a nome ter esse dela é cuidado. Inês. O nome dela é Ah, Inês, mas só eu chamo ela de Inês. Inês. É. Ah, entendeu, Entendeu? galera? Então, aqui, Então, essa live tem o objetivo de fazer o autocuidado. Então, o autocuidado restringe-se a você se conhecer, se preservar, se identificar e se proteger do que a tua mente quer te fazer pensar para dar satisfação aos outros. E aí você se cuida, e aí você pode, aí sim, fazer com que as pessoas recebam, você transborde, você faça as coisas acontecerem. É muito denso, mas é interessante você entender que se você não entender isso, você não está fazendo o que você é e o que você foi feito para fazer. Não é por aí? por aí. É igual falar assim, um exemplo. Nunca tomei chá, mas hoje eu vou experimentar. Tem muita gente que não se permite experimentar. Gente, nós estamos aqui para experimentar a vida. A gente não sabe qual vai ser o nosso dia. A única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai partir, né? Só que tem que ninguém leva isso a sério. Todo mundo tem aquela sensação de imortalidade. Amanhã eu vou acordar, vou botar meu filho na escola, vou trabalhar, vou fazer, vou acontecer. E se amanhã for o seu dia? O que você deixou de experimentar e de viver? Porque o que que isso nos prejudica? A gente deixa para depois. É um tabu falar de morte, mas se você acordasse assim, se eu morrer hoje, o povo vai falar, Deus me livre pensar uma coisa dessa. É Não, aquela tem que história de viver, pensar. viver o dia como se você fosse morrer amanhã, né? E se eu fosse morrer hoje, o que eu gostaria de fazer? Eu faria isso. Por que que você não faz? Por que que você não faz? Eu gostaria tanto de ir para Paris. Quando que você vai para Paris? Algum dia, nunca você vai. Nunca você vai. Nunca. Porque se você não botar uma data, se você não determinar, se você não escolher aquilo ali, nunca você vai. Então se desafie, se experimente. Essa é a hora, gente. Se você fala, tá, qual é uma dica? Essa é a hora de começar a fazer coisas novas. Experimentar, experimente coisas que você nunca experimentou. Gente, tem coisa na vida que a gente olha assim e fala, gente, eu nunca fiz isso na vida. Mas, mas acho que eu não vou gostar. Para você saber se vai gostar ou não, primeiro Tem que fazer. experimenta. Até que quando chegar na hora você fala assim, caraca, não Não gostei mesmo. gostei. Não, dana-se, mas fala agora com conhecimento de causa. Não gostei porque é amargo, não gostei porque é muito doce, não gostei porque... E vida que segue. Mas você vai saber. Por que você não gosta? Porque eu não gosto, que eu não gosto. Por que você não vai a tal lugar? Porque eu não tenho dinheiro. Se você tem desejo, por que você não faz uma reserva ali? Mas o meu dinheiro não dá. Então por que você não faz uma renda extra? Começa a começar a fazer coisas novas. A pensar fora da caixa, fora da curva. Porque todo mundo está acostumado só a pensar dentro da caixa. Pensa fora da caixa, fora da curva. Tem um mundo, gente, de possibilidade aqui fora que vocês não têm noção. Mas como a gente só conhece isso aqui, fica nisso aqui. É E o, isso aí. o, o objetivo do Destravando o Leão é isso aí, né? É expandir a É, mente, é trazer então, insights, é trazer coisas novas, né? isso aí. Então, o objetivo dessa live foi essa. A gente já vai finalizar porque já passamos de 1 hora. Para E quem ia você fazer que meia realmente hora.
É, e você que está aqui e realmente não conseguiu, não está conseguindo se cuidar, faça uma lista, põe no papel. Eu costumo dizer, tinha um pastor que falava muito isso, cria uma parede, coloca ali fotos. Você falou de Paris, coloca ali a Torre Eiffel, coloque ali o local que você quer ir, o que você quer comer, o tipo Quadro de dos carro que você sonhos. quer conquistar. Você visualiza e você alcança. Com isso, você está se cuidando e está trabalhando a sua mente para poder buscar meios de conseguir aquilo ali. E com Isso o aí dá uma outra tempo, live, hein, você vai ver. Marcelo? Hã? Isso dá uma outra live, criação de realidade. Como a gente Vamos cocria, como a marcar. gente faz criação de realidade. É isso aí. Dalvina, foi muito bom ter você aqui. Amei, Gente, gostei. quem Ninguém entrou, assistiu, todo quem mundo deixou eu entrou, falar. entrou. Se você não assistiu, vá lá depois, assista. Você que vai assistir depois, manda para alguém. Curte nossa coisa, curte nossa live. Depois entra aqui nesse perfil do Destravando Leão. É um grupo que nós temos. É um grupo que nós temos no WhatsApp, que é um grupo totalmente filantrópico, onde nós estamos aqui, tanto eu quanto a Dalvina, para poder transbordar na vida das pessoas. E nós temos o prazer disso. E você quiser conhecer um pouco mais do nosso grupo, chame lá. Mande um direct pra gente, manda um DM pra gente, que a gente vai te mandar o convite, você vai entrar lá pra gente conhecer. Siga também a Vai ser um prazer. Delvina, que é uma pessoa que hoje tem um trabalho de mentoria para mulheres, correto? Uhum. Uhum. Siga a Dalvina, converse com ela vai conseguir também te mostrar tudo que nós conversamos, como alcançar tudo isso, e vamos juntos ao nosso objetivo de se cuidar, de trabalhar nossa mente, trabalhar nosso espírito, trabalhar o nosso corpo, para poder recarregar todos os dias a nossa bateria. Isso Tua aí. palavra final, teu adeus, teu tchauzinho. Quer transformar a vida de vocês? Entra no grupo. Cada insight, cada dica vale ouro. Porque o que vai te levar vocês para o próximo nível é aquilo que ainda vocês não conhecem. Porque se vocês soubessem faz, né? Como tem que ser feito, vocês já teriam feito. E então lá vocês vão ter dica, orientações e incentivo. Então, muito obrigada, Marcelo, por ter Valeu me pela tua permitido ter esse presença. momento. Amei, amei, amei. Vamos marcar uma outra live para a gente falar sobre Vou marcar mais. criação de realidade. Vou estudar sobre isso. Abraço, bom final de Ah, semana. você Descanse com a também, meu família. amigo. Fica com Tchau. Deus. Tchau, tchau. Gente, abraço.